Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, somos terapeutas e trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional, com terapia individual e de casal, além de outras modalidades de terapia como Reiki e barras de Axis. O que me traz hoje para conversar com vocês é o tema da consciência pessoal e, em consequência dela, a relatividade das ideias de bem e mal relacionadas à consciência pessoal. Em nossas ações, estamos confrontados com escolhas. Sempre que fazemos algo que envolve outras pessoas, precisamos decidir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal. Nossa decisão impacta a vida das outras pessoas e, por isso, estamos confrontados com estas decisões. Como procedemos para tomar as decisões? De onde extraímos a medida, o critério para orientar a nossa decisão? Será que existe um critério universal ou então critérios iguais para todas as pessoas e que as orientam no momento da decisão? Ou será que cada pessoa decide conforme sua consciência? E, se for assim, será que nossa consciência é sempre igual e se orienta sempre segundo a mesma medida em todas as decisões? O que você acha? Você já pensou sobre essa questão? Bem, antes de buscar respostas a estas interrogações, eu preciso fazer um breve esclarecimento terminológico. Isto se faz necessário porque a análise que eu pretendo fazer será uma exposição do pensamento sistêmico de Bert Hellinger. Bert Hellinger, como vocês sabem, escreveu sua obra na língua alemã, o que traz alguns desafios no momento de traduzir para a língua portuguesa certas expressões utilizadas por ele. Assim, o esclarecimento terminológico tem em vista evitar possíveis equívocos de compreensão. Na língua alemã, o termo consciência tem uma dupla acepção. E cada uma dessas acepções tem um termo específico para expressá-la. Assim, quando consciência tem um sentido moral, se utiliza na língua alemã o termo Gewissen. E quando tem o sentido de conhecimento, se emprega no alemão a palavra Bewusstsein. Bewusstsein. Desta última acepção, por exemplo, deriva a distinção que a psicanálise faz entre consciente, bewusst, e inconsciente, unbewusst. Bem, as reflexões que seguem agora se referem unicamente ao sentido moral do termo consciência, ou seja, em relação a Gewissen. Eu não farei considerações sobre a acepção de consciência como conhecimento, ou Bewusstsein. Muito bem. Esclarecida a questão terminológica, vamos às interrogações levantadas há pouco. Quem nos orienta
no momento em que precisamos decidir sobre o que fazer em uma situação concreta. É a consciência moral ou a Gewissen em alemão. Em geral, a pessoa justifica a sua ação com uma frase mais ou menos assim: eu estou tranquilo, eu decidi conforme minha consciência, eu segui minha consciência, ou alguma coisa assim. Sim, concordo. É bem isso o que acontece em nossas decisões. Nossa pergunta é esta: de onde a minha consciência extrai a medida, o critério para tomar a sua decisão? Alguém poderia dizer que a medida é dada pelos princípios ou valores morais universais, tais como honestidade, veracidade, justiça, retidão, respeito, responsabilidade, dignidade, lealdade, e assim vai. Acontece que estes princípios são abstratos, são definições universais, ao passo que a decisão precisa ser tomada em cima de uma situação concreta e particular. E daí? Como nossa consciência procede para aplicar na prática, para aplicar a situação particular e concreta, os princípios universais e abstratos? Já pensaram sobre isso? Bem, é nesse ponto que Bert Hellinger nos faz descer, como diz ele, do céu para a terra. Ou seja, do céu, dos princípios e valores morais abstratos e universais, para a terra das decisões particulares e concretas da vida. É verdade. Na vida concreta, decidimos segundo nossa consciência pessoal. No entanto, isso não garante que a nossa decisão será justa, honesta, respeitosa e assim por diante. Por que não garante? Porque não temos, em todas as situações da vida, a mesma consciência pessoal moral, ou seja, a mesma Gewisse. Nossa consciência pessoal moral se adapta às circunstâncias concretas a partir das quais precisamos decidir. Ela se comporta feito um camaleão, ou seja, ajusta a sua cor ao ambiente a fim de nos proteger. Esta é, por sinal, a função da consciência pessoal, é nos proteger. Estas circunstâncias concretas, em base às quais, em cima das quais nós precisamos decidir, estas são determinadas a partir da nossa lealdade aos grupos dos quais fazemos parte. E nós, cada um de nós, integra muitos grupos distintos. Por exemplo, família, igreja, trabalho, amigos, partidos políticos, e entre outros tantos. Assim, quando precisamos tomar uma decisão, atua sobre nós, e isto, em geral, acontece de modo inconsciente, então atua sobre nós a lealdade a um grupo bem específico.
Ou seja, nossa decisão sempre reflete a lealdade a um grupo determinado dentre os diferentes grupos dos quais fazemos parte. Dá para entender isso? Por isso, nossa decisão de agir, de decidir, seguindo a nossa consciência, vai agradar ao grupo ao qual fomos leais em nossa decisão. Mas provavelmente, e muito provavelmente, vai desagradar aos demais, dos quais igualmente participamos. Para o grupo ao qual fomos leais, nossa decisão parecerá justa, correta, responsável, louvável e assim por diante. No entanto, para os membros dos outros grupos dos quais também participamos, ela poderá parecer injusta, incorreta, irresponsável e assim por diante. Em outras palavras, para uns seremos bons e para outros maus. Para uns somos inocentes e para outros somos culpados. Nas decisões que tomamos, decidimos também qual culpa suportamos carregar. Eu repito essa frase porque ela me parece uma ideia muito importante para nós tomarmos em consideração. Eu disse, nas decisões que tomamos, decidimos também qual culpa nós suportamos carregar. Eu vou dar alguns exemplos para possibilitar uma compreensão mais clara e ajudar você a utilizar o aprendido em sua vida prática. Vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Meu primeiro exemplo é alguém que deixa sua família de origem para se casar e formar a sua própria família. Bem, para formar a nova família, marido e esposa terão que decidir sobre incontáveis questões que valerão nesta nova família. Nestas decisões, terão que escolher qual das duas famílias de origem, a qual dessas duas famílias de origem, elas serão leais, porque é muito provável que nem tudo é igual em ambas as famílias de origem. Quando, na nova família, passa a valer algo diferente da família de origem do marido, por exemplo, o marido sentirá culpa e sofrerá o julgamento dos seus. Ele será visto pelos seus como a ovelha negra da família. Já para a família da esposa, o marido parecerá correto, bom, justo e assim por diante. O marido teve que escolher qual culpa ele suporta carregar. Ou seja, ele suporta carregar o julgamento negativo da sua família ou ele suporta melhor a rejeição da esposa e da família dela. É diante desse dilema que ele se encontra. E ao escolher uma ou outra, ele também escolhe qual culpa fica mais leve a ele de carregar. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Um grupo de soldados em missão de guerra. Individualmente, cada um dos soldados acredita nos valores universais da justiça, do respeito, da dignidade e assim por diante. Vamos lá. Digamos que
esse grupo de soldados tome como reféns um grupo de soldados inimigos. E vamos supor também que suspeitem que estes soldados que eles tomaram como reféns detêm informações vitais, que se eles obtiverem, arrancarem, né, essas informações dos seus reféns, alcançarão grande êxito em sua missão. Bem, o grupo decide, a fim de obter essas informações dos reféns, decide se valer de qualquer meio, ainda que isso possa, eventualmente, repugnar a consciência pessoal de algum dos soldados envolvidos. Este soldado será leal ao grupo, quando o grupo viola os princípios e valores morais. O soldado que eventualmente contrariasse a decisão do grupo correria o risco de não contar mais com a proteção dos demais. Percebem? Então, a consciência pessoal desse soldado se ajusta às circunstâncias. É o efeito camaleão da nossa consciência pessoal, que sempre se adapta. Feito um camaleão que ajusta a cor para não ser percebido, nossa consciência pessoal também se ajusta às circunstâncias concretas a fim de assegurar a nossa proteção. Ok? Vamos lá, vamos a um terceiro exemplo. Em determinado país, a política está polarizada em dois grandes grupos. Cada grupo acha que está do lado certo, do lado bom, do lado correto, do lado justo, e que o outro grupo está do lado errado, do lado mau, do lado injusto, do lado prejudicial. Ok? Individualmente, os membros de cada grupo podem até acreditar nos valores morais universais da justiça, da honestidade, da retidão, do respeito, da veracidade, assim por diante. No entanto, por lealdade ao grupo do qual faz parte, o indivíduo será capaz de difundir informações sabidamente falsas, difamar pessoas do grupo contrário e, em situação extrema, até apelar à violência física, com boa consciência, com consciência tranquila de que fez a coisa certa. Percebe como age nossa consciência? Nossa consciência nos tranquiliza quando fazemos aquilo que o grupo ao qual pertencemos aprova aquilo que fazemos. Percebe que a gente pode fazer barbaridades, horrores, com consciência tranquila, com boa consciência? Assim, agir seguindo a consciência pessoal não garante agir segundo a ideia universal de justiça, correção, dignidade, respeito, honestidade, bondade e assim por diante. Em nome da lealdade à consciência pessoal, milhões já foram mortos em guerras. Algumas dessas guerras em nome do mesmo Deus. Por exemplo, cristãos contra muçulmanos na Idade Média. Católicos contra protestantes no início da modernidade. Árabes contra judeus nos dias de hoje. E assim podemos multiplicar os exemplos. A consciência pessoal aprova a mortandade quando isto é aprovado pelo grupo ao qual pertencemos. Anotem isso. Assim,
A boa consciência de uns e a boa consciência de outros se torna um fosso que separa pessoas, povos e religiões e justifica as piores atrocidades contra os outros. Bem, como vocês podem notar, o pensamento sistêmico de Bert Hellinger nos provoca a sermos modestos em relação à correção de nossas ações, quando mostra que nossa consciência pessoal moral, nossa Gewisse, é determinada pela lealdade aos grupos dos quais fazemos parte, muito mais do que pelos princípios de valores universais, segundo as quais supostamente decidimos. O grande aprendizado, na minha visão, o grande aprendizado que isso pode nos trazer é o seguinte: para agir em conformidade com os princípios universais da honestidade, veracidade, justiça, retidão, respeito, responsabilidade, dignidade, lealdade e tudo mais, que é o ideal, concordo, nós precisamos suportar a culpa e o julgamento negativo dos grupos dos quais fazemos parte e cujas regras nós violamos em nossas decisões. Então, o grande aprendizado é aprender a suportar as culpas de violar as regras, os costumes, as tradições, as crenças dos grupos aos quais fazemos parte, quando aquilo que nós fazemos contraria essas regras. Bem, para alcançar isto, alcançar isso o quê? Alcançar o estado interno de suportar a culpa de transgredir o regramento interno dos grupos dos quais participamos. Então, para alcançar isso, precisamos ultrapassar os limites da nossa consciência pessoal e nos abrir para a consciência espiritual. Os movimentos do espírito, diferente dos movimentos da nossa consciência pessoal, se dirigem igualmente a todos com amor e benevolência. As distinções de bem e mal, melhor e pior, ficam superadas. A consciência espiritual é um movimento no amor. Este amor não conhece fronteiras. Fronteiras que é exatamente aquilo que estabelece a nossa consciência pessoal. A primeira e fundamental fronteira que a consciência pessoal estabelece é entre nós e os outros. Nós sempre estamos do lado certo e bom, os outros estão do lado mal e errado. Esta é a fronteira fundamental que dá origem a todos os movimentos de ódio, a todos os momentos de violência, as guerras, enfim. Então, a consciência espiritual, uma vez que é um movimento no amor, este amor não conhece essas fronteiras. A consciência espiritual supera as diferenciações entre melhor e pior, entre bem e mal. A consciência espiritual está dedicada de forma igual a cada um e a todos, em sua família e nos demais grupos dos quais faz parte. Bem, você está pronto
Você está pronta para esta jornada transformadora? Então, descubra o caminho, se aprofundando conosco no pensamento e na prática sistêmica. Eu fico muito agradecido a você que me acompanhou nesse percurso deste vídeo. Agradeço se você compartilhar este vídeo entre seus contatos. Se você ainda não está inscrita, não está inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito bom também para nos ajudar nesse trabalho de difusão. E curta o nosso canal. E eu te agradeço e aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.